O prometido é devido e o episódio de Halloween está cá fora. Eu tinha-vos prometido no final da primeira temporada do Clube do Vídeo que ia lançar um episódio especial de Halloween e aqui estou eu. Por isso, sejam muito bem-vindos ao Clube da Vídeo, o podcast especial Halloween. Eu tenho que admitir que já tinha saudades de fazer assim esta introdução, assim, a falar, a apresentar o episódio e tudo mais, não é? Porque eu no início do podcast eu fazia muitas vezes isso, mas eu depois abandonei um bocado essa ideia, porque simplesmente odiava a maneira como fazia as coisas. Às vezes não estava inspirado e então decidi abandonar por completo a ideia. Na próxima temporada, como vou ter mais tempo para preparar e já está a ser preparada, vou retomar essa ideia. Mas pronto, hoje aqui já ficou assim um cheirinho, não ficou muito bem, mas já ficou qualquer coisa. Pronto, então como vocês já devem ter visto pelo título, vamos falar de Scream, Gritos, se vocês preferirem o título em português, um filme de 1996, portanto fez este ano 25 anos e está a haver uma espécie de comemoração, melhor, ele não fez 25 anos, porque ele só estreou nos Estados Unidos em dezembro de 1996, portanto está nos 24 anos e 10 meses à volta disso. Mas pronto, este é o ano de comemoração do seu 25º aniversário. E de facto, Scream é talvez daqueles clássicos incontornáveis do cinema slasher, do cinema de terror, porque foi um filme que mudou muito a maneira de pensar o cinema no final dos anos 90 e também criou uma cultura à sua volta muito interessante e que ainda hoje o faz ser uma obra que é recordada, tem muitos fãs e um quinto filme vai ser lançado em janeiro de 2022. Pronto, então, este filme foi realizado por Wes Craven, que é também o responsável por A Nightmare on Elm Street. Infelizmente é um realizador que já faleceu no ano de 2015 e por isso não será o realizador do quinto episódio, mas foi deste e dos outros três que se seguiram. Protagonizado por Neve Campbell, que interpreta a grande protagonista de todos os filmes, a Sydney, a nossa heroína, a pessoa por quem nós torcemos, ou supostamente devemos torcer. David Arquette, que interpreta o Dewey, o polícia, que inicialmente, eu até vou falar um bocadinho, eu só queria me restringir ao primeiro filme, mas eu vou ter que falar depois de uma coisa sobre esta personagem que reparei ao revisitar este filme. E depois temos a Courtney Cox, que interpreta a Gail, a jornalista que tem uma tese sobre o assassinato da mãe da Sydney e que vai ser muito fulcral na resolução deste caso. Depois temos o Matthew Lillard, acho que se diz assim o nome dele, o apelido dele, que interpreta o Stuart, o Stu, que é um dos Ghostface deste primeiro capítulo. E depois temos Skeet Ulrich, que interpreta o Bill, que é o outro assassino por detrás da máscara do Ghostface. Depois ainda temos outros nomes como Rose McGowan, que interpreta a melhor amiga da Sydney, John Barrymore, que é a primeira pessoa assassinada da história, e Jimmy Kennedy, que é o Randy, que é talvez uma das personagens que eu acho mais piada. Ele tem um papel mais discreto durante os filmes, mas é uma personagem que eu acho muita piada, porque ele depois, no terceiro filme, vai ter uma teoria muito interessante sobre o que é que vai acontecer. Mas é uma personagem que neste primeiro filme serve de certa forma como uma espécie de um alívio cómico ao mesmo tempo. E é uma pessoa que eu acho bastante interessante. Mas eu mais à frente falarei das personagens. Pronto, Scream, quem quase certeza que quase toda a gente já ouviu falar, conhece mais ou menos, principalmente, nem que seja a máscara do Ghostface, ainda por cima, há uns anos, por aí há uns. Quando foi lançado o quarto filme, eu lembro-me muito que toda a gente andava a usar as máscaras. Usava as máscaras, foi um grande boom novamente da cultura. Mas como eu estava a dizer, pelo menos quem nunca viu o filme conhece muito da cultura que se desenvolveu à volta de Scream. Mas pronto, a história basicamente é situada na cidade de Woodsboro, acho que é assim que se diz, Woodsboro, que é uma cidade fictícia, na Califórnia, e numa noite acontecem dois assassinatos, o de Casey e de Steve.
Pronto, estes assassinatos vêm na sequência, não. Estes assassinatos são a ponta do iceberg do enredo, porque estes são os primeiros assassinatos, mas depois vão acontecer muitos outros, principalmente na festa que quase encerra o filme. Mas, digamos, a figura mais centrada de tudo isto é a Sidney Prescott, que é interpretada pela Neve Campbell. Ela é uma estudante do secundário, tem provavelmente os seus 17, 18 anos, e é alguém que tem uma personalidade muito perturbada porque viu a sua mãe no ano anterior aos acontecimentos do filme a ser assassinada e violada, e o seu corpo foi exposto em praça pública depois dela ser assassinada. E portanto nós vamos acompanhar um bocadinho da sua história, e também ela é a pessoa mais explorada porque digamos que o assassino, depois vão-se revelar ser dois, tem uma espécie de uma panca por ela, e ela vai ser uma das principais vítimas e a principal perseguida de toda a história. Pronto, então, é assim, eu não vou estar a revelar muita história porque, sinceramente, eu acho que toda a gente já conhece pelo menos parte da história. Toda a gente sabe há o twist final. Inicialmente pensávamos que era só um assassino, depois revelam-se ser dois. É um twist muito interessante. Quem vê este filme pela primeira vez, quase certeza que fica surpreendido com a revelação. Eu lembro-me da primeira vez que o vi, ele devia ter o pai os meus, que é 11, 12 anos. Fiquei muito surpreendido. Pronto, agora se calhar à 10ª vez que estou a ver o filme, se calhar não fico tão surpreendido, mas ainda assim consigo reconhecer que foi um twist, não irem só pela ideia de ser um assassino, mas serem dois, e depois a explicação à volta disso acaba por ser uma coisa bastante macabra, de certa forma, mas também revela um bocadinho do espírito daquela época. Toda a gente queria ser famoso, e toda a gente queria fazerem tudo pela fama, não é? Uma coisa que eu gostei de certa forma da crítica que eles tentaram fazer a isto, mas isto tem uma história real por detrás, porque há um assassino na América, o Reaper, que foi também um assassino nos anos 90, no início dos anos 90, e também tinha como principal inspiração o Ted Bundy, que é conhecido como um dos maiores assassinos da América. Mas pronto, este filme, eu por acaso não sabia disto, só descobri há uns tempos que é um filme inspirado, de certa forma, em factos reais. Mas pronto, porque é que Scream é tão importante na história do cinema? Pronto, na altura, no final dos anos 90, já se estava a ver uma saturação do género de terror. Um pouco à semelhança, diria, de atualmente, também as coisas estão a ficar um bocado previsíveis. Mas este filme, e se olharmos para o contexto da época e olharmos para os diálogos e tudo mais, percebemos que é um filme que pretende satirizar, ao mesmo tempo que tem uma história, satirizar os clichês dos filmes de terror. Por exemplo, muitos dos diálogos são a gozar com aquilo. Por exemplo, quando o Billy é morto na fase final, o Randy vira-se para a Sidney. É agora aquele momento em que o assassino ressuscita e que vai fazer o seu último ato. Portanto, nós percebemos que há aqui uma sátira, e os diálogos e todas as cenas são uma sátira àquilo que o cinema na altura estava a trazer, e acho que ainda hoje nós também estamos aqui numa espécie de um marasmo a nível do cinema de terror, que é tudo muito igual, não tanto sobre os assassinos, mas principalmente agora na questão dos espíritos e tudo mais, que é tudo tão recambulesco e tudo tão clichê que nós já nem ficámos surpreendidos. E pronto, e Scream acabou por ser uma lufada de ar fresco no cinema desta altura, e de facto mostra que tem qualidade, ainda que tenha os seus erros, e percebe-se porque é que tem tanto impacto no cinema. É assim, tem impacto no cinema e também teve na vida real, porque depois deste filme ser lançado, e acho que toda a gente já ouviu falar desta história, muita gente dizem que isto foi uma ideia para que existissem outros também assassinatos do género e tudo mais. Pronto, aquelas conversas que aparecem sempre quando são lançados algo com muita relevância, por exemplo, agora com o Squid Game, que foi lançado e toda a gente também culpabiliza o bullying e tudo mais. Pronto, já sabemos como é que é a sociedade e como é que são as autoridades quando estes filmes são lançados e têm um grande sucesso, e nomeadamente quando tratam de questões assim mais violentas, gostam de sempre vir com esta conversa que isto pode influenciar. Opa, eu não digo que isto não influencie, porque talvez até influencie, até porque digamos que nós tentarmos ver a história e percebemos um bocadinho daquilo que está por trás, isso de facto acontece, mas
se calhar são casos mínimos e nem toda a gente vai seguir aquilo que é ficção, ponto, é basicamente isso, é isso. É assim, eu gosto muito de Scream, pronto, já falei um bocadinho do seu impacto, mas eu gosto muito de Scream porque, é assim, eu não digo que seja um filme perfeito, como eu já disse, e não é, de facto, não é um filme perfeito, há muitos erros, alguns diálogos são um bocadinho estúpidos, de certa forma, há algumas cenas, há alguns pormenores técnicos que não são nada realistas, são péssimos, mas também se desculpabiliza por ser algo da altura. Mas é um filme que eu gosto muito porque, opá, eu não acho a maior obra do cinema e não é. Mas de facto, aquelas 2 horas que nós estamos ali são engraçadas, o twist final é muito bom porque eles têm os seus motivos e depois há aquela questão também de falarem das pessoas fazerem tudo pela fama e tudo mais. A verdade é essa, que as pessoas muitas vezes. Pronto, isto é um motivo exagerado, mas nós percebemos que eles fazem isto simultaneamente pela fama, mas cada um tem os seus motivos. Não é? Por exemplo, o caso do Billy, nós percebemos que é o abandono materno. A mãe dele abandona-o porque o pai descobriu que o pai se deitava com a mãe da Sydney, que dormia com a mãe da Sydney. Portanto, a mãe da Sydney e esta personagem para os filmes seguintes é muito importante porque ela vai conduzir o filme, ela vai conduzir o fio condutor de pelo menos 2 filmes e a mãe do Billy também. Do segundo filme vai ser principalmente a mãe do Billy, mas do terceiro filme vai ser a mãe vai ser a mãe da Cindy que vai conduzir o enredo que depois vai ser revelado. Mas o que eu estava a dizer, eles cada um tem os seus motivos e tudo mais. Nós acabamos por gostar, não é aqueles filmes muito dramáticos, ainda que a Sydney seja uma personagem um bocadinho chata às vezes, porque ela é muito sonsinha e depois fica muito ofendida por tudo e por nada e lá lá, não sei o que, não sei o que mais, mas digamos que o contexto todo à volta é muito engraçado porque eles satirizam um bocadinho os filmes de terror, há assim um gozo muitas vezes ao assassino, por exemplo, quando a melhor amiga da Sydney é assassinada, ela ainda goza com ele inicialmente. Mas de facto são 2 horas bem passadas, como eu estava a dizer. Eu esqueci-me, eu estava a falar um bocado dos motivos. Eu falei, obviamente, do motivo do Billy, não é? E da mãe, e o motivo do Stuart é principalmente ser pressionado pelo Billy. Há aqui também outra crítica, podemos. Obviamente que não é um filme de intervenção, não é um filme que tenha propriamente o propósito de criticar a sociedade, mas obviamente que há sempre ali umas marcas críticas, não é? Há uma tentativa deles se tornarem famosos, principalmente do Stuart, e ele queria muito ser famoso, não é? Através disto. E ele, tipo, os dois afirmam até na sequência final que fizeram tudo isto e que vão ser os últimos a serem, a serem mortos e que pronto, vão ficar muito famosos. Mas sobre ele também há a questão da pressão dos pares, porque ele foi pressionado pelo Billy também a assassinar. Portanto, também há aqui uma espécie de uma crítica à sociedade da época, de nós sermos muito influenciados por sociedade da época e também a dois, porque mesmo 25 anos depois nós também somos facilmente influenciados pelos nossos pares, por quem está à nossa volta. Pronto, é assim, sobre as personagens, não é? Pronto, já falei um bocadinho da Sydney. A Sydney é alguém um bocadinho perturbada pela morte da sua mãe. Embora, é assim, eu compreendo e acho que a atriz até soube trazer isso, só que às vezes ela torna-se uma personagem tão chatinha e que, meu Deus, enfim, há cada cena em que eu às vezes reviro os olhos com as atitudes dela, sinceramente. Às vezes, obviamente, nós temos que torcer por ela, porque pronto, ela é a final girl. Às vezes força, sem dúvida. Sobre este primeiro filme até compreendo, porque ela tem uma personalidade, pronto, teve a morte da mãe recentemente, pronto, ela é alguém ainda muito infantil, muito jovem, que depois nos filmes a seguir isso vai-se desmorecer e ela vai-se tornar uma personalidade muito diferente, muito mais forte, especialmente no quarto filme em que ela tem uma personalidade um bocadinho distinta deste filme, também fruto da sua idade. Depois, vou falar um bocadinho do Dowie. O Dowie é uma personagem que tem assim um bocado de contornos cómicos, não é? Parece o típico bobinho. Ele é gozado pela irmã, que é a melhor amiga da Sydney. Ele depois tem uma paixoneta pela Gale e ele é assim muito bobinho e tudo mais. Eu olho para esta personagem e eu recordo-me tanto da paródia que fizeram dele no Scary Movie. É tão parecido, mas tão parecido, porque ele é tão, às vezes, tão fora, tão tudo mais. Mas pronto, sobre esta personagem, eu já disse que eu não quero falar muito sobre os outros filmes, mas já tenho falado, mas pronto. Ele é uma personagem que um bocadinho vai se tornar um bocadinho inconstante, porque ele começa a ficar demasiado dramático,
ao longo das sequências e perde um bocadinho dessa bobagem que tinha, podemos dizer assim, dessa piada, desse facto de ele ser bobinho. Vai perdendo isso nos filmes seguintes e eu não gostei nada disso, porque ele mete muita piada neste filme e acaba também por ser muito interessante. Depois, a Gale é a Courtney Cox, eu adoro a Courtney Cox por causa de Friends, tenho admito, mas a Courtney Cox consegue também estar fora dos papéis cómicos, embora a Gale não seja uma personagem muito dramática, mas envolve um trabalho um bocadinho diferente daquilo que faz em Friends. E a Courtney é uma atriz muito boa, eu gosto muito dela. E a Gale é uma personagem muito bem construída. Ela representa simultaneamente o sensacionalismo dos mídia e também aquilo que os mídia gostam de buscar da justiça, dos valores da justiça, dos valores da verdade e tudo mais, porque ela acredita piamente que a pessoa que é acusada da morte inicialmente da mãe da Sydney não é a pessoa que é realmente o assassino, e depois nós vamos perceber que não é, porque o Stuart e o Billy são os realmente responsáveis, e ela acaba por ser uma personagem que eu gosto e que é muito carismática e tudo mais. Depois, sobre os dois assassinos, o Stuart, eu acho que ele é mesmo, tipo, desde o início, que demonstra ser uma pessoa um bocadinho perturbada, ainda que ele tenha sofrido a peer pressure para ser um dos assassinos, ou melhor, para assassinar. Mas ele é um personagem assim um bocadinho muito extravagante e muito não sabe conduzir muito bem a sua vida, é muito exagerado e muito mais. Por isso eu acho que ele também foi uma escolha muito boa, porque ele naqueles minutos finais ele realmente fica muito louco e percebe-se muito bem, qual é o estilo dele e tudo mais. Já o Billy realmente também é outra personagem muito perturbada, mas ele é mais calculista, mais... Eu diria que ele é pior que o Stuart, ainda que eles sejam os dois maus, mas ele é pior porque ele é mais cínico, ele é mais manipulador, ele consegue tirar a virgindade à Sydney, ele consegue enganá-la por diversas vezes. Portanto, eu acho que ele dirá, digamos que ele é mesmo o estratega deste, e ele é de facto o estratega desta ideia. Por fim, vou referir ainda no nível das personagens o Randy, interpretado pelo Jimmy Kennedy. O Randy para mim é talvez uma das personagens mais engraçadas deste filme. Ele tem assim umas teorias bastante curiosas sobre os filmes de terror, sobre as regras dos filmes de terror. Ele fala, por exemplo, neste filme ele fala das 3 regras, do não voltar já, não dizer que volte já, do fazer sexo e tudo mais. Ele fala dessas regras e depois nos seguintes, por exemplo, no terceiro filme ele vai deixar uma VHS sobre as regras que existem no final da trilogia. E portanto ele é uma personagem assim muito curiosa porque ele é um cinéfilo e ele é assim muito expansivo, muito engraçado. E ele de facto é uma das minhas personagens favoritas deste filme. Ele é muito engraçado e muito carismático também. À semelhança de todas as personagens, que são todas muito carismáticas, ele também o é. Estamos a chegar quase ao fim deste episódio. Eu não vou falar assim muito de pontos positivos sobre o Scream. Eu acho que o Scream, eu já falei a maioria deles sobre os pontos positivos. É de facto um filme que foi uma mudança de cenários dos filmes dos anos 90. É um marco no cinema slasher, sem dúvida alguma. É muito icónico, sim. Talvez as piores coisas sejam, por exemplo, algumas partes técnicas, não é? Como eu já tinha dito. E depois, não em relação a este filme, mas em relação às seguintes, que há uma mudança de personalidade de uma outra personagem que eu não gostei particularmente, mas é sem dúvida algo muito icónico. E eu adoro mesmo este filme. Durante muito tempo foi talvez um dos meus filmes de terror favoritos. Se calhar ainda hoje o é. Eu tenho aqui até em DVD e tudo mais. Eu, obviamente, que recomendo assistir. Mesmo quem já o assistiu, assista de novo. Eu até o tive que rever porque já não o vi há algum tempo. Tive que o rever para me recordar de uma outra coisa. E de facto, descobri novos diálogos, novas perspectivas. E é sempre uma redescoberta. Eu acho que o cinema, os filmes, e falar mais em filmes, os filmes, se o vimos mais vezes, nós descobrimos sempre pequenos pormenores. Mesmo que é o que eu digo, o Gritos ou Scream, não é? Gritos não é uma grande obra-prima, tem os seus erros, tem as suas coisas estúpidas, mas de facto é um filme para entreter, serve de entretenimento, tem pequenas críticas sobre os clichês, tem pequenas críticas sobre a sociedade, portanto vale realmente muito a pena assistir. Bem, agora estamos mesmo a chegar ao fim deste episódio. Eu espero que vocês tenham gostado deste pequeno regresso. Um, Continuem a acompanhar o blog. O blog está a correr muito bem, tem tido muito bom feedback, tenho gostado muito de escrever porque
a mim dá-me mais jeito de escrever do que gravar, porque gravar é muito tempo para editar e tudo mais, e eu sinceramente não tenho muito tempo para me dedicar ao podcast como eu queria. Mas o prometido é devido, lancei este episódio no Natal, se tudo correr bem, lanço mais dois, que eu já tenho as datas definidas. 17 e 24 de dezembro são o lançamento de dois episódios sobre dois filmes de Natal distintos. Um deles é o clássico, o grande clássico, o Sozinho em Casa já está definido. O segundo eu ainda estou um bocadinho indeciso, mas ainda não decidi completamente qual é o filme que vou escolher. Mas pronto, continuem a acompanhar o blog, como eu já disse, esperem pelos dois episódios que vão ser lançados em dezembro e não se esqueçam que lá para fevereiro, finais de janeiro, vou lançar a segunda temporada com filmes dos anos 80, já está a lista mais ou menos fechada, ainda vou acertar aqui uma coisa ou outra, mas vai ser lançado e acho que vai correr bem. Sem mais nada para dizer, espero que tenham um bom Halloween, obviamente, porque é isso que nos trouxe aqui. Tenham um bom feriado, amanhã é feriado, é segunda-feira, a semana só começa à terça-feira, ainda bem. E vemo-nos no próximo episódio do Clube do Vídeo em dezembro. Até lá!